Olá, pessoal. Então, hoje eu vou estar dando continuidade aí ao conteúdo de mecânica, né, para a turma do primeiro ano E. Então, a gente está iniciando o terceiro bimestre agora. Nós vamos começar os estudos da dinâmica. Até agora, nós vimos o estudo da cinemática. E a cinemática, como vocês sabem, ela é o estudo do movimento sem se preocupar com as causas desse movimento, certo? A gente não se preocupa com a causa em si, a gente apenas considera algumas variáveis, né, como velocidade, posição, aceleração, o tempo, né, deslocamento, velocidade média, aceleração média, algumas variáveis que nós consideramos lá. E nesse tempo inteiro a gente nunca se preocupou com, tá, mas a gente está estudando o movimento, mas o que que causa esse movimento? Então, até esse momento, nós não nos preocupávamos com a causa em si. Então, agora nós temos essa mudança, né, essa mudança de paradigma aí, em que a gente vai estar trabalhando com o que causa o movimento e também com o estudo do movimento em si, tá bom? Então, esses aqui são os princípios da dinâmica. Como você já sabe, meu nome é João Lucas Aguiar e eu estou trabalhando em parceria com o professor Antônio Marcos, tá? Então, vamos lá. Aí. Primeiro, a gente precisa entender o que é a dinâmica de fato, né? Então, pela definição mais formal aqui, a dinâmica é o segmento da mecânica que analisa sistemas em movimento ou repouso, estabelecendo as relações existentes entre suas causas e seus efeitos. Então, é o que eu disse, pessoal, a gente vai se preocupar com o que causa esse movimento, né? Por exemplo, a gente vai entrar aqui no conceito de força agora, você vai ter ali um determinado corpo, você vai ter uma força sendo aplicada por uma força sendo aplicada neste corpo, né? Então, a causa aí vai ser a força ser aplicada e isso vai gerar um efeito, né? O efeito vai ser este corpo entrar em movimento com uma determinada aceleração, tá? Mas o que que é a força que eu estou citando aqui? A força, ela vem a ser, ó, o agente físico capaz de produzir deformações, né, efeitos estáticos ou acelerações, que são os efeitos dinâmicos, nos corpos em que atua. Por contato, né, uma força de contato, que isso é justamente quando eles estão ali, que eles se encostam, né? Por exemplo, você está ali empurrando o seu guarda-roupa no seu quarto, aí na sua casa, ou uma geladeira, qualquer móvel, na verdade. Você está empurrando ele, você está meio que assim, né? Empurrando ele assim. Então é uma força de contato. Seu braço está tendo contato direto com o seu guarda-roupa, sua geladeira, enfim. Ou a distância, né? Que são os efeitos de força de campo, como por exemplo a força gravitacional, né? A força magnética, quando você tem ali, provavelmente você já fez isso, né? Você tem ali um ímã, você aproxima de algum metal e esse metal ele é atraído para esse ímã, sem precisar você ter encostado nem nada do tipo. Só de ficar uma determinada distância, você já vê o objeto sendo atraído em direção ao ímã, certo? Ou dependendo dos tamanhos aí do ímã e do objeto, o ímã sendo atraído em direção ao objeto, né? Então isso aí já é uma força de campo, tá? Enquanto que você empurrando o seu guarda-roupa é uma força de contato. Então, quando você aplica uma força, existem duas possibilidades. Ou você vai ter um efeito estático, ou você vai ter um efeito estático, né? Ou você vai ter um efeito dinâmico. O que que seria esse efeito estático? É justamente uma deformação, né? Ou seja, você vai ter o formato, as dimensões desse objeto, tá? O primeiro exemplo aqui de deformação. Você tem ali um objeto que é utilizado nesse caso para deformar a latinha, para amassar a latinha. Então você está causando uma deformação. Então você está aplicando uma força e o que você tem de resposta é um efeito estático na deformação dessa latinha. Outro caso é o das molas, né? Você tem uma mola e você amassa ela, você está aplicando uma força e você está deformando as dimensões dessa mola. Então aqui você tem um efeito estático, tá? Claro, quando você amassa ela, por uma explicação que nós vamos ver ah, em algumas aulas, uma coisa chamada lei de Hooke, você vai ver que a mola ela volta, né? Ela se amassa, quando você solta, ela se espicha de novo, né? Isso aí tem uma explicação física para isso que a gente vai entender daqui a algumas aulas, tá? Mas o que vocês precisam saber é que quando você aplica a força na mola e ela se deforma, você tem um efeito estático devido à força aplicada. Tá, mas o que é o efeito dinâmico, né? Você tem dois, efeito estático e efeito dinâmico. O efeito dinâmico é quando você
aplica uma força em um móvel, em um corpo, e esse móvel ele começa a se mover, né? Então, olha só, efeito dinâmico, aceleração produzida por uma força ou conjunto de forças que, ao atuar sobre um corpo, modifica sua velocidade vetorial em módulo, direção e ou sentido, né? Lembrando que para ser um vetor, né, você precisa ter essas três propriedades, né? Você precisa ter o módulo, né, que é a intensidade do vetor, a intensidade da força nesse caso, uma direção, se está na horizontal, se está na vertical, ou se está formando o ângulo, ó, formando aqui, ó, formando, isso aqui é o eixo, né? Formando um determinado ângulo aqui, 90, 45, 0, entendeu? Pode estar formando um ângulo com o eixo das abscissas. Então, esse aí vai ser a sua direção. E o sentido, né? Para a esquerda ou para a direita, aí acho que fica mais simples de se entender. Então é isso, nós temos efeito estático, efeito dinâmico, nós já entendemos o que é dinâmico, nós já entendemos o que é a força e quais são os dois tipos de força e quais são os dois tipos de efeitos que podem ser produzidos ao se aplicar uma força ou várias forças, né? Você tem ali uma força resultante, que vai ser um conceito que a gente vai entender já já. Tá, agora, como eu já falei, a força ela é uma grandeza vetorial porque ela tem algumas propriedades, né? O módulo, ela tem um módulo, ela tem uma intensidade, ela tem uma direção, ela tem um sentido, certo? E tem um outro ponto também que faz com que ela se caracterize como uma grandeza vetorial. O ponto no qual essa força é aplicada importa, tá? O primeiro aqui, ó, primeiro exemplo, esse primeiro exemplo aqui, ele trata o seguinte, ó, você tem aqui uma caneca, né, e você tem um vetorzinho aqui de força, tem um vetorzinho de força, e o que ele nos fala é o seguinte: quanto maior for a intensidade da força, maior será o deslocamento e ou deformação da corrente e vice-versa. Claro, isso considerando que a força está sendo aplicada em um tempo igual em ambas as situações aqui, nessa primeira e nessa segunda. Então você vê que o primeiro vetor aqui, ele é menor que esse segundo, né? O que indica, o tamanho dos vetores indica que o módulo desse vetor, o comprimento dele, por consequência, a intensidade da força nesse caso, é maior, né? Se o vetor é maior, logo nós podemos concluir que aqui a intensidade da força é maior. Então, se você está aplicando mais força, você vai conseguir, obviamente, mover esse objeto mais longe, né, em um determinado tempo, do que se você aplicasse menos força. É o mesmo princípio de você empurrar um guarda-roupa. Se você empurrar com muita força, ele vai se mover bem mais do que se você empurrasse com pouca força. Correto? Então, esse aqui é o primeiro conceito, né? A primeira coisa que caracteriza a força como grandeza vetorial, que é a intensidade, que é o módulo dessa força. O segundo, é... o segundo aqui, segundo, que é esse aqui, né, efeito decorrente da direção da força, é aqui, ó, você tem aqui uma bola de basquete, né, e tem duas possibilidades, ou você vai aplicar numa força horizontal, né, você vai jogar para lá, ou você vai jogar para cima, ou você vai jogar em um ângulo de talvez de 45 graus, em alguma angulação em que a bola vai se mover, aqui do 0 até os 90, né, um desses ângulos aqui, você vai jogar essa bola. Então, esse aqui é a questão da direção, né, que é uma propriedade de um vetor. Agora nós temos o sentido. É aquilo, ou você vai aplicar a força para a direita, né, nesse sentido, então, se você aplica uma força para a direita, o móvel se move para a direita, se você aplica uma força para a esquerda, o móvel vai se mover para a esquerda. E o último ponto aqui é o efeito decorrente do ponto de aplicação da força. Como assim? Cara, se você aplica a força na parte de baixo dessa bola, ela vai fazer um movimento para cima. Se você aplica na parte de cima, ela vai fazer um movimento para baixo, né? Quem joga sinuca aí entende bem disso, que no ponto no qual você bate na bola, que você acerta o seu taco na bola, vai ter um efeito diferente, né? Uma bola com efeito. Dependendo de onde você. No futebol também, né? Se você pegar embaixo da bola, a bola vai subir, pô. Então, isso aqui é importante. O ponto de aplicação da força é importante porque ele vai determinar para onde que essa bola vai, qual vai ser o efeito que a aplicação dessa força vai ter, tá? Então, essas quatro propriedades, o módulo, intensidade, né, o tamanho do vetor, a direção, o sentido e o ponto onde essa força vai ser aplicada vão ser importantes para a gente. Força resultante e equilíbrio.
Bem, a gente diz que uma partícula ela vai estar em equilíbrio em relação ao dado referencial, né? A gente já estudou isso, a questão do referencial, que é muito importante para a física, o referencial no qual este movimento está ocorrendo. Quando a resultante das forças que está atuando nesse referencial é nula, a gente vai ter que esse corpo vai estar em equilíbrio. Só que existem dois tipos de equilíbrio. Um é o equilíbrio dinâmico e o outro é o equilíbrio estático. Vamos pegar esse exemplo aqui da rampa. Você ia colocar esse corpo, essa bola aqui na rampa, numa determinada posição da rampa, né? E você, quando você solta, você vai perceber que essa bola vai descer, ela vai percorrer uma certa distância, depois vai parar, né? Depois ela vai parar em algum ponto, talvez aqui, sei lá, pode parar aqui, por exemplo. Mas por que que ela para? Porque vai chegar um momento, quando a forma ela vai descendo, ela vai sendo acelerada pela força gravitacional que está sendo aplicada aqui para baixo, ela vai descendo, só que ela vai perdendo sua velocidade, porque existem algumas forças que vão atuar no sentido contrário dela, no sentido de parar ela, né? De empregar uma aceleração, uma desaceleração, na verdade. Né? Uma força de atrito que a gente vai entender daqui a pouco, ou a resistência do ar, né? O ar empurrando de volta. Então vai chegar um ponto em que ela vai perder energia de movimento, que é uma coisa chamada energia cinética, que nós vamos ver depois. Ela vai perdendo essa energia de movimento e vai chegar um ponto que ela não vai ter mais como se mover. Então ela vai ficar parada, ela vai ficar em um equilíbrio estático. Por quê? Porque a soma de todas as forças que estão sendo aplicadas nela vai ser igual a zero, tá? Vai ser igual a zero. E nesse momento é quando a gente tem um equilíbrio estático, tá bom? Não é que necessariamente você não tem nenhuma força sendo aplicada. Você pode ter força sendo aplicada sim, só que vão ser forças cuja resultante é igual a zero, tá? Se ela está parada, só de ela estar parada, você já tem uma força que a bolinha faz na Terra e a força que a Terra faz na bolinha, né? Ali e você tem um equilíbrio. Ah, não um equilíbrio de forças, mas as resultantes continuam sendo zero, entendeu? Então, olha só aqui, um outro ponto, o equilíbrio dinâmico. Se a gente supor que essas forças que fazem com que a bolinha pare não existem mais, se elas não existirem mais, não vai ter nada no mundo que faça essa bolinha parar, correto? Ela não vai ter mais como. Não tem nada para impedir, a não ser que tenha um obstáculo, um muro ali no caminho dela, mas se não tiver nada, nenhum obstáculo, nem nenhuma força que obrigue essa bolinha a parar, ela vai continuar em movimento para todo sempre, certo? Então, nesse momento, como não tem nenhuma força sendo aplicada nela, as resultantes de força que estão sendo aplicadas nela é nula, então você não tem aceleração, né? Você não está empregando uma força, não está acelerando este objeto. Então, esse é o momento no qual você tem um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele permanece com uma velocidade constante, tá bom? Esse momento é quando você tem um equilíbrio dinâmico. Esses dois pontos aqui, tanto o equilíbrio dinâmico quanto o equilíbrio estático, eles se devem a uma característica é, dos corpos, né, inerte aos corpos, que é uma coisa chamada inércia, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a primeira lei de Newton, tá? Aqui nós temos a continuação, né? Força resultante e equilíbrio. Aqui a gente vai ver a questão da força resultante. Ainda sem entender muito bem o que é força, a gente vai ter uma noção mais por cima do que é a força, tá bom? Nós temos aqui um bloco, tá? Tem uma corda presa a esse bloco, e nós temos dois homens, o homem A e o homem B. Ambos estão aplicando uma força, né, nesse bloco. É quase que como um cabo de guerra, como você provavelmente já deve ter brincado em algum momento da sua infância aí com seus primos, seus amigos da escola. Então, a gente tem aqui o diagrama, né, o diagrama de forças, que é muito importante vocês sempre utilizarem, tá? O A está fazendo uma força, que é a força que o A está fazendo, e essa aqui é a força que o B está fazendo. Existem três possibilidades, tá? A gente já sabe que o sentido das forças é diferente, tá? Então, esse aqui está para a esquerda, esse aqui está para a direita. Então, a gente vai considerar o módulo dessa força. Quando a gente coloca o módulo da força, a gente tá desconsiderando qual é o sentido dela. A gente está só querendo saber qual é a intensidade mesmo, de fato. Então, a primeira possibilidade é, se a força que o homem A está aplicando ao, 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 ao bloco for maior que a força que o homem B está aplicando, se F de A é maior que F de B,
Então a gente vai notar que vai ter uma aceleração que vai ser dirigida para a direita, né? No cabo de guerra. Se a equipe A está puxando a equipe B, você está vendo que está acelerando no sentido do qual você está puxando, né? Por quê? Porque existe uma força que está aplicando e existe uma força contrária que o outro time está aplicando, mas o seu time está ganhando. Portanto, a força resultante é na sua direção e a aceleração é na sua direção. Entendeu? Tá, e se as duas forças forem iguais? Aí nós vamos ter um equilíbrio. A gente vai ter um equilíbrio estático. O bloco vai continuar parado e a soma das forças aqui vai ser nula, né? Está puxando aqui para cá com uma força e para cá com a mesma força, não vai acontecer nada, o bloco vai ficar parado, então a gente vai ter nenhuma aceleração. O segundo caso, o terceiro caso, é o qual a força de A ela é menor que a força de B. Nesse caso, a gente vai ver uma aceleração nesse sentido aqui, nesse sentido aqui, para a esquerda. Aqui, nós temos uma extensão mais geral, né? Nós temos aqui um corpo, temos esse corpo aqui, e nesse corpo estão sendo aplicadas várias forças. Uma força F1 para fora desse corpo, uma força F2, uma força F3 para cá, uma F4 para fora, uma F5 para fora, uma Fn. Quando a gente coloca esse N, significa que existem N forças. Digamos, por exemplo, se tivesse 800 forças sendo aplicadas aqui, mas você não quer fazer o desenho dos 800 vetores, escrever até F800, você coloca Fn. Você está colocando que existem N forças. É um número muito grande, talvez até infinito, tá? Considera que tem infinitas forças sendo aplicadas nesse corpo. Então, de forma geral, a gente faz com que a força, cadê? A força resultante vai ser igual ao somatório de todas as forças. Então, o somatório da força F1 mais F2 mais menos F3, se tu considerar que se uma força apontada para o centro desse corpo é uma força negativa, então seria F1 mais F2 menos F3 mais F4 mais F5 menos Fn aqui, né? Você faria o somatório, nesse caso considerando que são vetores, né? E você teria uma força resultante. Então, a força resultante, isso aí é o chamado de princípio da superposição de forças. Essas forças sobrepõem, tá? No mesmo caso do cabo de guerra, você tem duas forças sobrepondo e vai existir uma força resultante. As leis de Newton e do movimento. Acho que todo mundo já ouviu falar do Sir Isaac Newton, né? Ou Isaac Newton, como você preferir falar. O Newton, ele foi um dos maiores gênios da humanidade. Acho que faz parte da cultura popular, né? De que o Newton foi um dos grandes, junto com Einstein. Deixa eu ver um cientista bem conhecido, Darwin, né? O Hawking, geralmente são cientistas que estão aí, Galileu também, que estão aí no imaginário popular. Meio que todo mundo já ouviu falar mesmo que não saiba quem foi Newton, quem foi Galileu, quem foi Copérnico, as pessoas têm uma noção, quem foi Aristóteles, né? As pessoas têm uma noção de quem foi. Então a gente vai deixar um pouco mais claro quem foi Newton. Newton foi um dos grandes físicos e matemáticos aí, né? Ele dedicou a vida dele ao estudo. Lá para o final da vida dele, já dedicou a trabalhar em umas outras áreas, umas áreas de administração e tal, mas a vida dele em si, a vida acadêmica dele foi destinada à filosofia e à matemática. Na época do Newton, a matemática ela não estava avançada ao ponto de permitir que o Newton fizesse certas descobertas. Por exemplo, o cálculo da órbita de determinados astros, tá? Ele queria fazer esses cálculos e, por exemplo, o que o Kepler observou, né, das órbitas planetárias, o Newton queria fazer, em vez de ser só a observação do Kepler, ele queria trazer a questão matemática disso, né? Questão matemática, uma dedução matemática. E ele percebia que a matemática que existia na época, ele não ia conseguir. Então, o que o Newton fez? Tá, se a matemática aqui não é suficiente, então eu vou criar a minha própria matemática. Então, foi uma das primeiras descobertas, uma das primeiras criações dele foi o cálculo diferencial, o cálculo integral. Aí, para quem for cursar um curso de exatas, uma matemática, uma engenharia, uma física, uma área da computação, aí vai estudar cálculo, tipo, é obrigatório estudar o cálculo, tá? O cálculo que é a criação do Newton, cálculo newtoniano,
E, ao mesmo tempo, um outro carinha chamado Leibniz também criou o cálculo ao mesmo tempo, então, quase que uma revelação, né, para eles. Eles criaram ao mesmo tempo, então a descoberta do cálculo é atribuída aos dois. Existe uma certa birra aí científica entre quem que é a quem se deve os créditos, né, mas a gente sabe que se deve aos dois, os dois construíram. É, Além disso, ele, em seguida, né, depois de ter a matemática o suficiente para fazer as conclusões dele, ele partiu para chegar em conclusões físicas utilizando o cálculo, né, o cálculo diferencial integral. Então, foi quando ele escreveu o Princípio Matemática, que é uma das grandes obras aí da humanidade. Tá? Nesse livro, ele trouxe as três leis de Newton, ele tem também a questão da lei da gravitação universal de Newton. Então, ele tem várias conclusões que ele traz nesse livro, e isso aí foi revolucionário, pô. Foi revolucionário, porque até aquele momento o conhecimento físico era muito limitado, então o Newton expandiu todo. O Newton foi o cara que revolucionou a física. Ele ganhou, tipo, postos em universidade de prestígio por conta disso. Além disso, ele passou anos, mas também, tipo, ele dedicou anos da vida dele a isso, né? Tipo, ficar trancado num quarto só estudando, fazendo experimentos. Ele tem várias contribuições na questão da onda, né? Da luz, da ondulatória, desse estudo aí da luz. Acho que todo mundo já viu aquela capa do Pink Floyd, em que é uma luz entrando para um determinado lugar e você tem um prisma, e esse prisma decompõe a luz, né? Quem fez isso, na verdade, foi Newton. O Pink Floyd ali utilizou essa capa. Estou dizendo que eles não, tipo, sei lá, roubaram a ideia. Não, é bem conhecida, é quase que uma homenagem, entende? Então, o Pink Floyd aí trouxe Newton para a cultura pop através da decomposição da luz através de um prisma. Então, o Newton ele tem sua importância aí gigantesca na história da física, e a gente vai estudar uma parte da contribuição dele para o mundo agora, que são as três leis de Newton, os três postulados de Newton aí. Bem, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. O que viria a ser o princípio da inércia? Bem, primeiro uma definição aqui, né? Uma primeira definição. Inércia. Inércia é a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Bem, já dá uma ideia para a gente do que é isso, né? Segunda definiçãozinha aqui. Tudo que possui matéria tem inércia. A inércia é uma característica própria da matéria. Terceiro ponto, para que as tendências iniciais de um corpo sejam vencidas, é necessária a intervenção de força externa. Então, esses três pontos aqui já dão uma ideia para a gente do que é a inércia. Você pode pensar em exemplos aí da vida real, no caso em que você está lá, você não, espero que você nunca tenha passado por isso, que nunca passe, mas quando você tem alguma pessoa lá em um carro, e, sei lá, o motorista acaba vendo alguma coisa na pista, ou um carro está vindo na direção dele, alguma coisa que o força a pisar bruscamente no freio. Você é jogado para frente. Já pararam para pensar o porquê que isso acontece? Isso acontece por causa da inércia, pessoal. Como está escrito aqui, é uma tendência do seu corpo em conservar sua velocidade vetorial. Mas como assim? Eu estava parado no carro. Que velocidade? Cara, você está lá parado dentro do carro, você está parado em relação ao carro, mas em relação a, por exemplo, uma árvore lá da estrada, você está em movimento. Você está em movimento com a mesma velocidade do carro. Então, se o carro está a 100 quilômetros por hora, você está a 100 quilômetros por hora, tá? Pensa aí, cara, pensa aí que pensa que não existe o carro, você está sentado lá num banco, assim, flutuando na estrada a 100 quilômetros por hora. É isso que você está fazendo. Se você excluir o carro ali e supor que a tua cadeira está flutuando, você está se movendo a 100 km por hora. Entende? Você está com a mesma velocidade do carro. Então, se o carro freia bruscamente, você não foi freado bruscamente. Você continuou com aquela aceleração. Então, você vai continuar indo para frente com 100 km por hora. O carro vai conseguir parar. Você não. Você vai ser jogado para frente. Se você não tiver com cinto de segurança, você vai ser jogado, vai quebrar o vidro, vai arrebentar a cabeça no vidro, vai acontecer alguma coisa com você. Então, use cinto. Use o cinto de segurança, é muito importante. Porque você tá ali a 100, 120 por hora e tu vai continuar nessa mesma velocidade, cara. Até que teu corpo vai bater em um determinada coisa e vai parar, mas aí vai estragar teu corpo. Vai ser
um soco aí bem forte em você, todo o seu corpo. Exato. Para que as tendências iniciais de tensão artificial, e pelo caso aqui, antes de para frente, lá para as viradinhas assim, resolve. A tendência de suporte muito, tá? De você vive as estão com mais é a visão de estar. Isso é a gente faz. Você tem que ficar, né? Você resulta quiser. Permanecer em risco até que você olha nesse movimento retilíneo uniforme, no caso da rampa, continua o movimento, ele vai, com o movimento retilíneo uniforme, a força vai para ele, o movimento acelera, a outra força contrária também que vai poder levar de uma fraqueada. Nesse momento, dá um exemplo interessante. Quando a NASA, por exemplo, um foguete, esse foguete aí vai determinar local do espaço da Marte, por exemplo. O que acontece? Ele é utilizado ali para fazer a propulsão inicial. Né? Ele tem uma velocidade que é a velocidade com a qual você foguete tem atingir a velocidade, às vezes é passada a velocidade, né? Que é o ideal, ele vai gastar um combustível. Quando ele chega, ele ainda está com combustível, ele ainda está com uma certa força sendo aplicada a ele, está com uma certa. Ele tem uma certa velocidade. Nesse momento, o que fazem? Eles desligam os motores, né? Eles desligam esse foguete, essa ave, ela continue aí em direção por exemplo, a Marte, mas em um movimento retilíneo, ligam os propulsores e se aproveitam desse conceito de que ele vai continuar em movimento, eu sei que uma força atrapalha ele, ou sobre essa nave, você não no movimento dessa nave, você está achando no seu destino, tá? O segundo enunciado, é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Aqui nós temos um tipo de cloud. Aqui você bloco, uma manifestação esse movimento aqui, nessa trajetória, traçado, esse movimento, mas o que está fazendo esse movimento aqui. O que acontece aqui? Se não está fazendo a sua velocidade de salto, está fazendo o fio, tá? O fio que está ali com uma determinada força, disso daí que nós temos uma velocidade, com velocidade constante, com uma determinada frequência, e só que o módulo da velocidade também vai variar, porque a velocidade é tangencial a essa trajetória, e existe a situação que rompe. Se o fio se romper, como a tangencial a essa trajetória, esse bloco do vetor velocidade é um movimento uniforme, ele não compra a velocidade variar, tá? Ele não consegue fazer a sua velocidade variar, somente através de uma força externa resultante, tá? Então, esse aqui é o princípio da inércia. Basicamente, um corpo que está em repouso, ele vai continuar em repouso até que uma força seja aplicada sobre ele, uma força resultante, né? E maior que zero. E se ele tiver em movimento, somente uma força também vai poder fazer ele. Então, primeira lei de Newton, princípio da inércia, acho que ficou bem entendido. Agora, a segunda, não me foco. A gente três claro, força F1, aceleração A1, força F2, vocês vão ver melhores, né? Já viu que fica índice maior, módulo maior. Então, F1 gerou A1, uma força maior gera uma aceleração maior. Isso aqui são dados obtidos experimentalmente, tá? Que você mesmo pode observar aí na sua casa. Se tiver qualquer objeto aí que você quiser empurrar com determinada força, um livro, por exemplo, você vai ver que ele vai se mover com a velocidade. Se você empurrar com mais força, ele vai se mover com uma velocidade maior, tem uma aceleração maior. Então, isso aí é experimentalmente obtido e facilmente obtido. Observa-se também que existe uma relação proporcional, né? Entre F3A3 vai ser igual a F2A2, que vai ser igual a F1A1. Isso aqui se obtém experimentalmente também. Já que a gente está tratando do mesmo objeto, tá. E todas essas divisões aqui, essa relação de igualdade, ela vai se proporcionar uma constante K. Como a gente está tratando do mesmo objeto, um objeto que tem a mesma massa, a gente já sabe que essa constante K é a massa, né? Isso aqui, no caso, é a massa inercial, que a gente chama simplesmente de massa aqui, para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, aqui está na sua forma de vetor, né? O vetor F é igual a massa, que é uma grandeza escalar, né? E não vetorial, porque ela não tem uma direção, não tem um sentido. Não faz dizer que é 150 quilos para a esquerda. Não faz sentido, né? É uma grandeza escalar, vezes a aceleração, que, não, como vocês podem ver, é uma grandeza vetorial. Mas qual que é a definição mais precisa desse F igual a ma? A gente vai ver agora, tá? Olha só, se F, né, o vetor F, é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência de F, a partícula adquire, na mesma direção e no mesmo sentido da força, uma aceleração A, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Então, observa, aqui você está aplicando uma força para a direita, você está obtendo uma aceleração para a direita, né? Então faz sentido. Se você está aplicando uma força para cá, esse objeto vai ter que se mover para cá, né? Seria estranho se ele começasse a se mover para cá. Isso não é fisicamente impossível, né? Então faz sentido por essa definição. Você aplica uma força para cá
Em decorrência dessa força aplicada, este objeto vai se mover nessa direção com uma aceleração A. E nós temos aqui a expressão matemática que nós já vimos, né? A expressão matemática da segunda lei de Newton é F igual a ma. Pessoal, não confundam uma expressão matemática de uma lei física com a lei física, tá? A lei física é isso aqui, cara. Essa parte aqui mais conceitual. Isso é a lei física. Isso é o princípio fundamental da dinâmica. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Você aplica uma força a um determinado corpo, vai ser gerada uma determinada aceleração na mesma direção da força que foi aplicada. E isso se traduz matematicamente como F igual a ma. Mas isso aqui não é a segunda lei de Newton. É a expressão matemática da segunda lei de Newton. Tá? Não confunda. Tá, mas qual que é a unidade da força, né? A gente viu que, nas últimas aulas, a gente viu que, pô, velocidade é em metros por segundo, aceleração é metro por segundo ao quadrado, massa é quilograma, né? Então, logicamente, peraí, se massa é quilograma e aceleração é metros por segundo ao quadrado, então é isso, né? Essa aqui é a unidade de força, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. E essa, eita, aqui não, peraí. E essa expressão aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é o que a gente chama de Newton, tá? Newton. Então, é isso. Sempre que você vê quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente está falando de Newton, tá? E não preciso nem falar que Newton é em homenagem ao Sir Isaac Newton, né? O criador aqui da segunda lei de Newton. Tá, mas qual que é um Newton exatamente? Falando em termos físicos, né? Em termos matemáticos, a gente já falou, que é a combinação dessas grandezas, né? Quilograma, metro e segundo ao quadrado. E agora a gente vai ver a interpretação. Observa, um newton é a intensidade da força que, aplicada em uma partícula de massa igual a 1 kg, produz na sua direção e no seu sentido uma aceleração de módulo 1 metro por, por segundo, né? Deve ser segundo ao quadrado. É, tá, 1 metro por segundo, tá certo. Ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado, tá certo. Então é isso, ó. Você tem aqui um objeto de 1 quilo e você aplica uma força. Você não sabe que força é essa, mas você mediu lá que, pô, tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, certamente eu estou aplicando uma força de 1 newton. Porque, bem, veja, se é massa vezes aceleração, e massa é 1, e aceleração é 1, 1 vezes 1, 1. Né? Então, se eu tenho um objeto de 1 quilo, apliquei uma força, teve uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, minha força é de 1 newton. Beleza? Então, essa aqui a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, tá? A gente vai ver agora a terceira lei de Newton. Mas antes disso, vou ter que dar uma pausa antes que o programa pare de gravar. Então, pessoal, voltando aqui, eu tive que dar aquela pausa só para... Porque o programa tem um limite de tempo que ele grava, estava no seu limite já, então parei para recomeçar a gravação. Então, aqui é a terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Isso aqui eu acho que é bem conhecido também. As três leis de Newton, na verdade, são bem conhecidas aí no imaginário popular, né? Então, olha só, a gente tem essa seguinte situação. Tem um homem aqui, né? Ele está empurrando um determinado bloco. E a pergunta que eu faço é, será que esse bloco também está empurrando esse homem? Está empregando uma força nesse homem? A resposta é sim, está empregando uma força também. Como assim? Olha só. É, aí. O homem, a força que o homem está empregando, que é a força que o homem aplica no bloco, tá? Vocês têm que ler nessa ordem. A força que o homem aplica no bloco, a gente chama de ação. É a força que está sendo aplicada. Em contrapartida, o bloco tem uma reação, que é uma força BH. Como assim? Força que o bloco está aplicando no homem. É sempre essa ordem aqui. A força que o homem está aplicando no bloco e aqui a força que o bloco está aplicando no homem. Ou pode ser lido também como a força no bloco devido ao homem. Aí fica a seu critério, mas a primeira opção é melhor. E essa força que o bloco está aplicando no homem é chamada de reação. Então você tem a ação, que é a força que você aplicou no bloco, e tem a reação, que é a força que o bloco aplicou em você. É aquele conceito, né? Se você pegar o seu punho agora, der um soco na parede, der um soco na parede ou tá com raiva de alguma coisa, quer extravasar, dá um soco na parede,
a parede vai dar um soco na parede. O homem aplicando o bloco é igual a menos FBH. Por que menos? Opostos. Tem chance que nesse sentido aqui, que esse sentido aqui é um sentido positivo, vai dar assim de reação. Como eu falei, o soco que você dá na parede, a parede vai devolver é sempre a mesma intensidade, mas tem sentido opostos, tá? Lembrando que ele está gravando. Então, você está na sentidos opostos, uma parede, e a força de reação dessa dá um sentido opostos, o que causa mais dificuldade dos alunos na hora de entender em corpos diferentes. Enquanto que o de reação, força cada ou no homem, tipo, sai na mão dele, e essa força virar no homem. Tipo, não é. A ação ligada isso, é muito importante que vocês, isso aqui para ficar claro sobre o princípio de ação e reação. O movimento de andar, né, o típico, claro, se você não tiver alguma limitação, né, todos que não, que andar. Quando você anda, você pisa no solo, frente, e lá na frente você coloca o outro pé. Geralmente esse movimento que a gente faz em corrida, movimento, é quando você pisa e faz aquele impulso, você está é como se estivesse empurrando a terra para trás. A reação da reação, e essa reação é te empurrar para frente. Você empurra ela para lá e ela te empurra para frente. Você consegue andar por conta da terceira lei de Newton, princípio de ação e reação, e também da superfície, de superfícies de atrito. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, a gente tem o movimento, né? Beleza. Aqui nós temos aqui esse é o remo, né? Quando você coloca o remo na água e empurra, aplicando uma ação, a água tem uma reação que é empurrar consequentemente, você e o seu barco para frente. Remar também funciona para o exemplo, é o exemplo de uma batida de carro, tá? Você tem aqui dois carros que tem, né? Por consequência, tá? Então não tem a questão de falar, mas o outro é um carro melhor, tinha um metal melhor, então que resistia a impacto melhor, tá? A gente está considerando dois veículos exatamente iguais. Quando eles se colidem, eles vão ter um estrago igual. Por quê? Porque a mesma força vai ser aplicada em ambos e o metal de ambos está sujeito a se deformar com determinada força. O que acontece aqui? Aqui, ó. Aqui, peraí. Esse. Deixa eu fazer melhor, peraí. Aqui. Bem aqui, o carro vermelho vai estar aplicando uma força para cá, certo? Vai existir uma força de reação a esse carro, a esse impacto, e de forma igual, o, o carro verde vai aplicar uma força aqui no carro vermelho, né? Vai ter uma ação nesse carro vermelho e vai ter uma reação sobre ele, tá bom? Então a mesma força que atinge ambos os carros, a mesma força vai atingir ambos os carros, tá? Então, é isso, uma força de 200 newton no total, né? For aplicada em cima do carro vermelho, uma força de 200 newton também vai ser aplicada no carro verde. Então, é uma força igual, tá? A questão da deformação, aí já entra vários outros fatores, tipo o canto em que o carro pegou, aqui a gente tem uma colisão frontal, mas poderia existir a questão em que ponto que os carros colidiram, né? Se foi, sei lá, a frente de um com a lateral do outro. Depende da qualidade do carro, né? Aquele metal que constitui o carro é mais resistente a impacto, então ele não vai ser tão deformado assim. Tem vários fatores, mas enfim, a força que vai ser aplicada vai ser exatamente igual, tá? Aqui nós temos o último conceito da aula de hoje, que é a força-peso, pessoal. Se você observar aqui, todo mundo já ouviu falar da gravidade, né? Claro. A força-peso, ela é basicamente a força de atração gravitacional exercida sobre um corpo, tá? Um corpo de um quilograma, ele vai ter cerca de 10 newtons. Se você arredondar a aceleração gravitacional para 10, ele vai ter cerca de 10 newtons agindo sobre ele, tá? Então, o peso é basicamente isso. É a força de atração gravitacional exercida sobre um determinado corpo. Isso aí vai depender da massa do corpo, que a gente pode ver nesse exemplo aqui, uma pedra, né? A força-peso nessa pedra maior, que provavelmente tem uma massa maior, o peso é maior. O outro que o peso é um pouquinho menor, nessa outra é menor ainda. Então você observa que o que vai diferenciando é a massa desses corpos, tá? A massa, quanto maior a massa, maior o peso, tá bom? Então é o que está sendo expressado aqui, né? Essa relação de P1 sobre M1 é igual a P2 sobre M2 igual a P3 sobre M3, por quê? Porque todos eles são iguais a uma constante. Que constante é essa? Essa constante cai o quê? É a gravidade, né? A aceleração gravitacional. Então,
a gente pode escrever que P é igual a mg, né? M vezes G, de forma geral. Força-peso é igual a massa vezes gravidade. Pessoal, a gente não pode confundir massa com peso. Geralmente a gente fala, eu vou ali na farmácia me pesar. Ou qual é o seu peso? Isso é uma pergunta cientificamente incorreta. A não ser que a pessoa responda, meu peso é 700 newtons, aproximadamente 700 newtons. Ela vai estar correta, mas se ela falar, é 70 quilos, meu peso é 70 quilos, está errado, tá? Claro, isso aí já é questão de cultura, né? Já tá espalhado, todo mundo fala assim, todo mundo se entende, é o objetivo da comunicação, né? Mas se você for colocar isso numa prova de um vestibular, por exemplo, isso aí pode acabar acarretando em você não passando, né? Numa prova, no vestibular, numa prova da faculdade, ou em algum ambiente mais formal também, você falar algo assim, a pessoa já olha e fala, talvez esse cara não seja a pessoa que eu estou procurando para essa vaga aqui. Então, tem várias situações da vida, né? Você tem que saber o que falar no momento certo. Então, que momento que você pode falar, eu peso 70 quilos, e em que momento você fala, minha massa é 70 quilos, minha massa corporal, tá? Então, beleza, olha só, um quilograma-força. O que seria um quilograma-força? É uma unidade de força usada na medição da intensidade de peso, se é definida pela intensidade do peso de um corpo de 1 quilograma de massa, situado em um local onde a gravidade é normal, aceleração da gravidade com módulo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei em uma aula passada, a gente pode arredondar esse valor aqui para 10, tá? Aqui a gente está como 9,8, que é o valor valor um pouco mais correto do que 10, tá? Então, o quilograma-força vai ser exatamente, ó, um, um quilo vezes a aceleração gravitacional, né? Então, para definir a questão do peso. Então, o que seria 1 quilograma-força? 1 quilograma-força seria 9,8 newtons, tá? É, beleza. Agora a gente vai passar para algumas questões que eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Vou pausar aqui e já volto. Então, pessoal, voltando aqui, agora a gente vai fazer algumas questões bem simplesinhas, bem rapidinhas de se fazer. Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: para que uma bola, só vou colocar aqui, tá? Para que uma bola de massa 0,35 quilogramas seja acelerada a 5 metros por segundo ao quadrado, com que intensidade de força deve ser chutada? Então a gente já tem algumas informações logo de cara aqui. Quais são elas? Opa, só ajeitar isso aqui. Aqui. Quais são, quais são elas, né? Nesse caso a gente vai anotar os dados, tá? Anotar os dados aqui. Quais são os dados que o enunciado da questão nos deu? Primeiro, que nós temos uma massa, né? A massa aqui é de 0,35 quilogramas. Professor, eu sei que 0,35 gramas é 0,35 quilogramas é 350 gramas. Posso colocar 350 gramas aqui? Posso botar um 350 no lugar? Não, por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com quilograma, que é a unidade padrão de medida de massa, né? Então, sempre trabalho com quilogramas. Se o enunciado estivesse te dando 350 gramas, você iria converter para quilogramas, tá? Tá. Outra informação que nos dá é que essa bola ela tem que ser acelerada a 5 metros por segundo ao quadrado, né? E ele pergunta, então com que intensidade e força essa bola tem que ser chutada? Bem, a gente já sabe uma coisa que pode nos ajudar, né? Que associa massa, aceleração e força. Qual é ela? É a expressão matemática da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, né? Nós já temos a massa, nós já temos a aceleração. Então vamos ver. Força vai ser igual ao quê? Massa, 0,35. Aceleração, 5. Portanto, a força, né, vai ser igual, se você multiplicar aqui, 0,35 vezes 5, você tem exatamente 1,75, o quê, pessoal? Newtons, né? Eita, ficou até estranho esse N aqui. Só corrigir aqui. Pronto. Tá bom. 1,75 newtons, tá? É muito importante, pessoal.
vocês se atenham a isso aqui, ó, a unidade medida, tá? Porque vamos pensar, se tu coloca na resposta F é igual a 1,75, né? Pô, F é igual a 1,75, acertei a questão, próxima questão. Isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado, porque 1,75 pode ser qualquer coisa mesmo. Pode ser R$ 1,75. Um, numa possível prova aí no vestibular, sei lá, isso aqui estaria errado, tá? A banca de correção não iria aceitar isso aqui. A gente aqui é mais de boa, tal, mas numa prova a gente também vai cobrar isso, tá? Mas isso aqui é mais brando, mas um vestibular que você estiver prestando, tentando entrar numa universidade, se você fizer isso aqui, a questão tá errada automaticamente, tá? Então você tem que informar qual é a unidade de medida. Por que que eles podem falar, ah, você colocou 1,75, mas você nem sabe qual é a unidade de medida? Entendeu? Eles podem falar que tu não sabia que por isso que tu não colocou, mesmo que você saiba, tá? Então, sempre coloque unidade de medida. É muito importante. Eita. Tá, vamos para a próxima questão, então. Questão 2. Uma bola de boliche de massa 12 quilogramas, ela está em MRU. Vamos lá, vamos pensar aqui. M igual a 12 quilogramas. Ela está em MRU devido à ação constante de várias forças. Sua velocidade é de 5 metros por segundo. Qual a intensidade da força resultante? Aí vem a pegadinha da questão, pessoal. Fala qual é a intensidade da força resultante. Mas lá no enunciado, eu anotei os dados aqui só para dar um impacto maior. Acho que não deve ter funcionado. No enunciado ele já fala, pô, é um movimento retilíneo uniforme. Esse movimento, pessoal, é aquele no qual a velocidade é constante. Ou seja, é um movimento no qual não existe aceleração. É um movimento no qual a sua aceleração resultante é igual a 0 metros por segundo ao quadrado, justamente por não ter uma aceleração, que você tem uma velocidade constante. Se você não tem aceleração resultante, logo a sua força resultante, né, que é igual a m vezes a r, seria 12 vezes zero, então a sua força resultante nada mais é do que 0 newtons. Viu? Uma pegadinha no próprio enunciado. Então, se no enunciado ele já falar que é o MRU, significa que sua força é zero, sua força resultante é zero, tá? Então, beleza. Próxima questão. Questão 3. Quando uma força constante de intensidade igual a 30 newtons é aplicada em uma caixa de 4 quilogramas de massa, inicialmente em repouso, é, ela é acelerada. Calcule a velocidade adquirida pela caixa após estar 8 segundos sob a ação dessa força. Vamos lá. Dados, né? Vamos ver os dados aqui. Eita, vou ver para cá. Vamos ver quais são os nossos dados aqui. Primeiro que ele fala é que nós temos uma força resultante, uma força de intensidade igual a 30 newtons. Lembrando, pessoal, que eu não estou colocando o vetor aqui, porque a gente está, na verdade, trabalhando com o módulo disso aqui, tá? Vou até deixar sem, mas esse aqui é o módulo, é 30 newtons. É aplicado a uma caixa de 4 quilogramas, então, massa igual a 4 quilogramas. Está inicialmente em repouso. Se está inicialmente em repouso, significa que sua velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. Depois ela é acelerada, né, já que uma força está sendo aplicada. Calcule a velocidade adquirida pela caixa após estar 8 segundos. Então a gente tem um tempo já aqui, ó. Tempo igual a 8 segundos. Sob a ação dessa força. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, bem, se ela está sendo acelerada, ela tem uma aceleração. A gente precisa descobrir qual aceleração é essa, né? E o que que nos vai ajudar a encontrar essa aceleração? Veja, vou colocar preto aqui, para ficar melhor para visualizar. Bem, pela expressão matemática da segunda lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Portanto, força resultante é igual... Qual é a massa? 4, né? 4. Eu coloco só o número aqui, mas se você quiser, você também pode colocar a unidade de medida. 4 quilogramas vezes a aceleração, nós não sabemos, né? Mas nós sabemos a força. Vou até voltar aqui.
só para já substituir direto. Então, força resultante, nós sabemos que é 30 newtons, igual a 4 quilogramas vezes a aceleração. Está multiplicando, né, pessoal? A gente vai passar o quê? Passar dividindo. Então, a gente vai pegar aqui 30 dividido para 4 é igual à sua aceleração. E 30 dividido para 4 vai ser 7,5? 7,5, exatamente. 7,5. Então, vamos lá. A é igual a 7,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, então a gente já tem, olha só, a gente já tem a aceleração, né? A aceleração. Tem uma equação que a gente viu há 2 aulas, que é essa aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade, eita, esse igual aqui, é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? O que ele quer saber na questão é qual que vai ser a velocidade adquirida pela caixa após estar 8 segundos sob a ação dessa força, né? É essa equação que vai nos dizer isso, né? Porque isso aqui é a velocidade final, né, igual a velocidade inicial, que nesse caso aqui a gente já viu que é zero, mais a aceleração vezes o tempo. Então, olha só, velocidade é igual a zero mais 7,5 vezes 8. Essa velocidade, portanto, é igual a 60. 60 metros por segundo. Então, essa é a resolução da questão, pessoal. A velocidade que essa caixa vai adquirir depois de 8 segundos, com essa força de 30 newtons sendo aplicada nela, vai ser uma velocidade de 60 metros por segundo. Tá? Vamos ver isso em quilômetros por hora, quanto que seria? Vamos ver aqui, vezes 3,6, né? Então, olha só, pessoal. Em 8 segundos de uma força de 30 newtons sendo aplicada, esse corpo ele já tem uma velocidade de 216 quilômetros por hora, viu? Então, é algo bem interessante para a gente entender os efeitos de uma força sendo aplicadas em um corpo, né? Então, dando prosseguimento aqui, pessoal. Questão 4, né? É, em uma partida de futebol, o goleiro defende uma cobrança de pênalti. Bom goleiro, então. A bola de massa 0,35, então, os dados aqui, né? Eita. Então, os dados. Primeiro, massa é igual a 0,35 quilogramas. Nós temos que ele vai atingir o goleiro com uma velocidade de 25 metros por segundo e ele vai parar em um tempo de 0,1 segundo. Como ele vai parar, a gente pode considerar que isso aqui é a velocidade inicial e que isso aqui é a velocidade final, né? Que é 0 metros por segundo, já que ele vai parar. E o que ele nos pede é o seguinte: calcule a intensidade da força média aplicada pelo jogador na bola. Vamos lá. Para a gente saber qual é a intensidade da força, primeiro a gente ele quer saber a força média, primeiro a gente precisa saber qual que é a aceleração média, né? A aceleração média a gente já conhece o conceito, né? Já sabe como se aproveitar dele. Então, a aceleração média é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. Isso aqui é a velocidade final menos a velocidade inicial. A gente já sabe que a velocidade final é zero, a inicial é 25 e o tempo é de 0,1 segundos. Isso aqui vai ser menos 25 dividido por 0,1. Isso aqui dá 250 metros por segundo ao quadrado.
Agora que nós já temos, só que menos, né? Desculpa, menos 250, porque é menos 25. Menos 250 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração média. Se nós já temos a aceleração média, nós podemos calcular finalmente a nossa força média, que é igual a nossa massa vezes a aceleração média. Então vamos lá, força média. Qual que é a massa? A massa de 0,35 quilogramas vezes a aceleração média, menos 250 metros por segundo ao quadrado. Então, a força média vai ser o produto disso aqui, né? O produto disso aqui, estamos aqui na nossa calculadora, é 0,35 vezes 250 menos 250, isso aqui vai nos dar menos 87,5 newtons. Uma força negativa, né? Força média. Força negativa, o que significa essa força negativa? Significa que a força que ele aplicou foi no, foi no sentido... Eu estou travado aqui na imagem. Foi no sentido, pessoal, de desacelerar essa bola, tá bom? Eu não sei porque eu tô travado, mas só falta uma questão, então acho que não tem tanto problema assim, tá? É, questão 5 agora. Eita, cadê a questão? Eita, a questão 5 sumiu. Vou dar uma pausa aqui na gravação e eu volto já. Então, pessoal, eu encontrei a questão aqui, tá? Até me tirar aqui minha cara travada, que não sei por que tô travado, mas enfim. É, questão 5 agora, essa aqui é a última questão, tá? Para finalizar a nossa aula. Uma esfera metálica de igual, massa igual, uma massa igual a 5 quilogramas é puxada verticalmente para cima com uma força F constante de intensidade igual a 20 newtons, sendo dado que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai ter que calcular o quê? Letra A, o peso da esfera. O peso é bem simples, né? Como a gente já viu, o peso é igual a massa vezes gravidade. Peso. Qual é a massa? 5 quilogramas. Qual é a gravidade? 10 metros por segundo. Portanto, 5 vezes 10, o peso é 50 newtons. Essa é a letra A. A letra B, ele pede, pô, fala aí qual que é a aceleração resultante do movimento da esfera. Nesse caso aqui, é muito útil a gente fazer um diagrama de corpo livre. A gente vai imaginar essa esfera aqui, a gente vai fazer essa esfera, tentar, né? Que é a esfera, quase uma esfera. Pintada de azul aqui. Finjam que eu pintei tudo. Essa é a nossa esfera. E vão ter duas forças sendo aplicadas aqui. A primeira é uma força para cima, que ó, ele falou que é puxada verticalmente para cima, né, por uma força de 20 newtons. Então, essa aqui é força 1 de intensidade de 20 newtons. E tem a força peso, né? Que ela é aplicada aqui a partir do centro desse corpo, tá? Nunca a partir da borda aqui, sempre a partir do centro, porque ela é força peso. Essa força peso, a gente já sabe que é de módulo de 50 newtons. A força resultante, nesse caso, vai ser, é, vai ser o somatório, né, pelo princípio de superposição das forças, vai ser o somatório das forças que estão sendo aplicadas. Portanto, se a gente considerar que para baixo o sentido positivo, vai ser P menos F1. Portanto, a nossa força resultante é igual a 50 newtons menos 20. Nossa força resultante é igual a 30 newtons.
né? Essa é a nossa força resultante. Mas o que ele quer não é a força resultante, é a aceleração resultante do movimento da esfera. A gente sabe que essa força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração resultante. Portanto, 30 é igual a 5 vezes a aceleração resultante. Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, 30 dividido para 5 vai ser igual à nossa aceleração resultante. Portanto, no final, a aceleração resultante é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. E assim a gente finaliza essa pequena lista de exercícios aqui, finaliza a primeira metade do conteúdo de dinâmica, e amanhã, quinta-feira, a gente vai voltar com a segunda metade. A gente vai ver ali a questão da força normal, força de reação normal, a gente vai estudar sobre polias e também sobre tração, tá bom? Mas por essa aula é isso. Espero que vocês tenham um bom estudo e aproveitem bastante aí o conteúdo, a lista, e até mais.